O YouTube resolveu limitar a divulgação de vídeos que vão contra a ciência. Usaram como exemplo o caso da Terra plana, como tipo de problema que estavam tentando resolver. Olha que absurdo, pessoas estão usando o YouTube para divulgarem ideias absurdas. É preciso que o YouTube altere o seu algoritmo para resolver esse problema urgentemente. A sociedade vai se desmanchar porque as pessoas não acreditam mais na lei da gravidade e daqui a pouco vão começar a flutuar por aí. Lógico, isso é só a deixa para incluírem uma forma direta de censura. Embora tenham usado o caso mais absurdo que conseguiram encontrar para justificar a sua ação, é lógico que vão focar em ideias muito menos absurdas e com real impacto na política. O status quo ainda não se conformou que já perdeu essa guerra. Vamos ter que conviver ainda com alguns esperneios e estribuchos das estruturas de informação hierárquica antes da morte completa dessas. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. A Terra é plana? Não é plana, é evidente que é um globo. É muito fácil qualquer grupo de pessoas fazer experimentos simples, desenhados desde a Grécia Antiga e tirar essa dúvida. Mas o que eu quero conversar aqui é um pouco diferente. A pergunta mais precisa seria: é um problema haverem na sociedade pessoas que acham que a Terra é plana? Se você julgar pelo que falam alguns professores e a grande mídia, sim. É um absurdo completo que algumas pessoas ainda questionem isso. Como assim? Algo que Galileu já refutou na Idade Média? Como alguém tem coragem de pensar diferente do mainstream? Nossa sociedade está condenada. Meu ponto é que não, isso não é um problema. Lógico que isso não é um problema. Na verdade, isso pode ser uma coisa extremamente positiva para a ciência e para a sociedade no longo prazo. Como já expliquei em outros vídeos, a minha visão é que estamos passando por uma mudança significativa no paradigma de distribuição de informações. Até poucos anos atrás, nossa informação era hierárquica, grandes autores e pesquisadores escreviam livros técnicos e papers, que outros autores simplificavam e tornavam mais didáticos em livros-texto, que eram usados por professores para ensinar isso aos alunos nas escolas. Da mesma forma, grandes agências de notícia buscavam notícias relevantes no mundo todo que depois eram traduzidas e adaptadas para a cultura local por grandes redes de televisão e jornais, que então chegavam na mão dos consumidores de informação, do público em geral. Esse paradigma foi quebrado com a internet. Houve um barateamento absurdo do custo de divulgação da informação. Com isso, você criou uma enorme rede de produtores e consumidores de conteúdo. Numa rede social como o Facebook, ao escrever qualquer coisa, você se torna produtor de conteúdo, ao mesmo tempo que lê conteúdo de outras pessoas. O mesmo acontece no Twitter, no YouTube e em outras redes sociais. Todos nós agora produzimos e consumimos conteúdo de diversos tipos. As estruturas hierárquicas de produção de informações, escola, academia, mídia, jornais, não sumiram. Apenas enfrentam agora a concorrência dessa nova fonte de informações. Embora isso seja uma mudança relativamente pequena, porque a maior parte da população ainda está formando opinião com base em estruturas hierárquicas, isso levou a uma explosão de informações disponíveis e expôs o quanto as estruturas hierárquicas de informação moldavam tal informação. Todas essas estruturas hierárquicas gostam de se dizer isentas. Veja todos os jornais e redes de televisão. Todas elas se dizem isentas e imparciais e que, quando falam opinião, isso é explicitamente mostrado em colunas ou editoriais. Os professores também, em sua maioria, se dizem isentos, apenas querem questionar criticamente a sociedade. Mas quando passamos a ter acesso a informações de outras fontes, de múltiplas fontes não hierárquicas, é que percebemos o quão direcionadas eram as informações dessas fontes hierárquicas. Quando falamos de política, essa visão é clara e cristalina. Aqui no Brasil havia um direcionamento absurdo favorecendo a esquerda, o socialismo, com o discurso de que socialismo é a favor dos pobres e minorias. Mas, quando as informações são confrontadas com outras fontes descentralizadas, é que percebemos que o socialismo nada mais é que o status quo, a elite intelectual e política que deseja manter seus privilégios, imprimindo essa ideia de luta de classes. Lutem aí, paisanos da classe A contra os paisanos da classe B,
enquanto nós vivemos aqui de boa dos impostos que vocês pagam. Falei mais sobre esse assunto no vídeo O que são fake news. E, lógico, o status quo está se revoltando contra isso. Tem vários vídeos meus explicando como governos e companhias de mídia estão abertamente atacando as redes sociais, visando exercer algum tipo de controle do discurso, de censura, querem ter aquela visão política e história monolítica que tinham até um tempo atrás. Falei sobre isso também no vídeo, por exemplo, Quem tem medo de ser zucado. Mas essa transformação não inclui apenas a política, inclui, de fato, qualquer tipo de informação. Interpretações de fatos históricos que antes eram impostas por essa estrutura hierárquica, agora são abertamente questionados. Falei sobre isso no vídeo Fascismo é de direita ou de esquerda. Mas não só isso, teorias científicas consideradas bem definidas e aceitas têm sido questionadas e alternativas são propostas. Um exemplo claro disso é a teoria da Terra plana. Para quem não conhece, parece uma besteira sem tamanho, mas existem inúmeros artigos e grupos de discussões que se formam em torno dessas teorias alternativas. Se você entrar num grupo de terraplanistas, vai receber artigos, argumentos, refutações. Mas esse não é o único caso. A questão toda é que a ciência, a atividade de entender como o mundo funciona, é, do ponto de vista da matemática, uma atividade de busca do mínimo. Existe uma superfície multidimensional discreta, com cada dimensão sendo definida como uma teoria de previsão de determinado efeito no futuro, e buscamos um conjunto de dimensões que otimiza a função de prever o comportamento do sistema no futuro, com base no mínimo de informações atuais. Algo como os diagramas NK propostos por Kaufman no estudo de algoritmos genéticos. Como qualquer algoritmo de busca de um mínimo, a ciência enfrenta um problema central, que é a impossibilidade de diferenciar um mínimo local de um mínimo global. O pior que pode acontecer a um algoritmo de otimização é ficar preso em um mínimo local. O mínimo local pode ser muito forte, de forma que as pessoas acabam testando apenas soluções próximas a ele e que levam a reforçar tal teoria. O fato de haverem pessoas buscando alternativa bastante longe desse mínimo hoje, do mínimo que hoje é considerado canônico, é de fato uma coisa positiva, porque se eles não conseguirem comprovação experimental clara, estarão apenas reforçando o que a ciência mainstream está certa. Se conseguirem alguma comprovação experimental, bom, pode ser um insight importante. O método científico não é hierárquico por definição. Apenas cientistas e professores têm a tendência de dar esse ar hierárquico. Se a academia diz X, então você deve dizer X, devido, evidentemente, a seu interesse próprio. Estão investidos em uma posição. Para o conhecimento humano no longo prazo, eu vejo como positivo o levantamento de hipóteses e os experimentos feitos pelos terraplanistas, pelos criacionistas, por qualquer um que tenha uma teoria diferente sobre o funcionamento do mundo. Faço apenas uma ressalva importante. Há situações em que tais crenças podem se tornar perigosas. Por exemplo, no caso dos anti-vaxxers, pessoas contra a vacinação. Como expliquei no vídeo sobre epidemias, se a iniciativa do YouTube de impedir conteúdo por estar fora do cânone acadêmico fosse realmente bem intencionada, deveriam focar exclusivamente nesse tipo de coisa. Situações que podem ser demonstradas por teste de hipótese claro e geram prejuízo para outras pessoas. Fora isso, coisas como climatologia, que não tem teste de hipótese possível, economia, política, todos os ramos de conhecimento humano que não admitem teste de hipótese, a melhor solução para a humanidade é deixar cada um falar o que quiser. Liberdade de expressão deve ser absoluta para o bem da humanidade no longo prazo. A própria história, que embora fatos sejam fatos indiscutíveis, a classificação e interpretação desses fatos sempre será subjetiva. Também deve ser deixada aberta à discussão, não importa quantas bolhas de interpretação e classificação isso gere. O conhecimento humano só tem a ganhar. Agora, lógico, diferentes visões políticas, econômicas e históricas são incompatíveis com um ordenamento jurídico único. E, por mais que governos e estruturas hierárquicas de distribuição de informação esperneiem, esse é um caminho inevitável, porque não é uma escolha de um grupo, é uma consequência econômica básica derivada do barateamento do custo da informação. Tentativas de favorecer as estruturas hierárquicas de informação ainda estão no começo. Muitas outras ainda virão, e algumas bem piores do que essas, mas não há como lutar contra a economia. O ancapistão é inevitável, não só pelo aspecto econômico, mas também pelo aspecto cultural.
Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.